Olá, meninas e meninos, como vocês estão se sentindo hoje? Sejam bem-vindos a este canal, o Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós estamos falando sobre fonética e é uma parte meio histórica para você entender como que se deu a entrada dos estudos a respeito da voz e a respeito da fala. Nessa parte histórica, nessa parte inicial, naturalmente, que os estudos que foram desenvolvidos não foram feitos por linguistas, mesmo porque a linguística nem existia. Foram outras áreas de atuação, outros estudiosos que trouxeram as suas contribuições, mas hoje em dia a gente consegue se utilizar desses estudos, trazê-los para a linguística, para o campo da fonética e conseguir explicar como que se deu a descoberta da produção da voz, da produção da fala e de como tudo isso é importante e relevante para os estudos da linguagem. No vídeo anterior, nós falamos a respeito do Kizermak e da grande contribuição que ele trouxe a respeito do papel que as cordas ou as pregas vocais desempenham para a produção da voz humana e também do papel do véu palatino para o aspecto da nasalização. Isso foi muito importante, isso foi crucial para o que até então existia, né? Como eu comentei com você no vídeo anterior, era tudo muito na base da curiosidade, na base da audição, e o Kizermak deu então um salto muito grande. Mas esse salto só foi possível pelo aparecimento de algum recurso tecnológico, né? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então eu vou começar dizendo para você como que o Kizermak conseguiu fazer essa afirmação sobre o papel das cordas vocais e a questão da participação do véu palatino para nasalização dos sons, né? Isso foi possível graças ao laringoscópio, que foi inventado pelo cantor de ópera espanhol chamado Garcia. Você deve conhecer o laringoscópio, né? Ele é utilizado até hoje. Os otorrinolaringologistas utilizam esse aparelho. Aquele aparelho pode ser colocado pela boca ou pelo nariz para poder visualizar o que acontece lá nas cordas vocais. Os otorrinolaringologistas usam quando a pessoa tem queixa de perda vocal, ou de rouquidão, ou disfonia, ou alguma coisa associada à voz, e o médico precisa ver o que está acontecendo lá dentro, se tem algum pólipo, se tem algum tipo de lesão, o que está acontecendo. Então ele introduz isso por uma das narinas, é uma espécie de mangueira que tem uma câmera na ponta com uma luz, e o médico consegue visualizar. Ou então pode ser colocado também pela boca, que aí é como se fosse um cano, que tem também uma câmera com uma luz, e aí o médico também consegue visualizar. Quando é pela cavidade nasal, ele consegue visualizar também lá dentro da cavidade, né? Então, quem tem adenoide, por exemplo, o médico consegue ver o que está acontecendo lá. Esse cantor espanhol chamado Garcia é o inventor desse laringoscópio, e o Kizermak utilizou isso, e através disso ele pôde ver, pôde visualizar não só as cordas vocais, e perceber o que elas faziam, né, na produção da voz. Eu expliquei para você no vídeo anterior como que se dá esse processo de produção da voz, mas também ele pode perceber o que o véu palatino faz na questão da nasalização. Bom, outro sujeito bastante importante que trouxe grandes contribuições para a fonética foi o Alexander Graham Bell. Você deve ter visto, ouvido, lido alguma coisa a respeito do Alexander Graham Bell em relação à invenção do telefone, né? Ele é atribuída a ele a invenção do telefone. Ele era fonoaudiólogo, então por aí a gente percebe que ele tinha uma conexão forte com a fala e com a voz. O Alexander Graham Bell estudou as posições da língua em relação ao palato e o arredondamento ou não dos lábios. Lembra do palato? O céu da boca, aquela parte dura do céu da boca que você passa a ponta da língua aqui mais próximo dos dentes superiores, e você sente até umas ondinhas. Essa parte é o palato duro. Mais atrás, antes de chegar à úvula, que é a conhecida campainha, a gente tem o véu palatino, que já tinha sido observado pelo Kizermak. E esse véu palatino, ele também é conhecido como palato mole. Talvez se você for ler em algum livro de fonética, alguma coisa sobre a fisiologia, você vai encontrar este termo palato mole, tá?
mas é o véu palatino, são a mesma coisa. Então, o que o Alexander Graham Bell fez foi observar o arredondamento dos lábios e a posição da língua em relação ao palato. Isso é bem marcante associado à produção dos sons vocálicos, na questão dos lábios principalmente, e aos sons consonantais na questão da posição da língua. Então, por exemplo, quando a gente faz a articulação dos sons vocálicos, A, E, I, O, U, eu já comentei com você que na articulação dos sons vocálicos, que é considerado menos complexo, embora não seja simples, mas existe uma participação muito grande dos lábios, da língua membro e da mandíbula. Então, quando eu digo, por exemplo, ou quando eu digo i, i, você percebe que tem um movimento bem acentuado dos lábios. É aí que entra a questão do arredondamento, que o Alexander Graham Bell fala, né? Então, o, eu arredondo. Quando eu falo i, eu estendo. O, i. Isso foi uma percepção do Alexander Graham Bell. A outra percepção dele foi com relação à posição da língua. Então, nas consoantes, nos sons consonantais, isso é muito perceptível. Por exemplo, nos sons vibrantes, como o R, o R que vibra, o R vibrante, da palavra prato, braço, trapo, todos esses sons que tem esse R vibrante, em que a ponta da língua vibra, a gente percebe como que a língua tem uma participação contundente, mas também um outro som consonantal, dois sons, na verdade, consonantais, chamados laterais, que é o som L, da palavra lata, e o som lha, da palavra palha, lha, lá, lha. Então, olha como a língua faz um movimento, principalmente a ponta da língua, né? Então, quando eu digo prato, ocorre a vibração, e quando eu digo lata ou palha, então existe esse movimento da língua. O arredondamento é mais voltado para os sons vocálicos e a movimentação da língua é mais voltado para os sons consonantais. Mas, como eu já comentei com você, a língua também atua na produção dos sons vocálicos. Eu utilizei esses dois exemplos para sons consonantais porque eles são mais drásticos, digamos assim, mas também existem na articulação dos sons vocálicos. A gente vai falar melhor sobre isso quando estiver falando tanto em fonética articulatória quanto em fonologia, tá? Outra coisa que o Alexander Graham Bell fez, idealizou um sistema de transcrição fonética no qual os sons vocais não correspondem às letras do alfabeto. Hoje em dia existe um alfabeto fonético, o alfabeto fonético internacional, que a gente utiliza, e esse alfabeto, naturalmente, ele tem algumas nuances características das línguas, né? Então, existe um alfabeto internacional que tem sons que são característicos em todas as línguas, mas cada língua tem os seus sons próprios, porque certos sons existem numa língua e não existem em outra língua. O que o Alexander Graham Bell fez? Ele idealizou um alfabeto fonético para as vogais, e esse alfabeto ele não correspondia às vogais escritas. Isso também já foi algo assim inusitado, né? Porque ainda até então não existia esse tipo de notação gráfica de sons, e quando o Alexander Graham Bell faz isso, é uma inovação. E é uma inovação que traz uma revolução, digamos assim. Lembrando que o Alexander Graham Bell era fonoaudiólogo, então, como eu disse, ele tinha um pezinho dentro da questão da fala e da questão da voz. Um fonoaudiólogo, com os clientes, ele leva muito em consideração essa questão da articulação. Então, como que a pessoa articula, para poder ver se ela está articulando de um modo adequado ou inadequado, se ela tem algum tipo de lesão. E quando o Alexander Graham Bell faz esse tipo de alfabeto dos sons vogais, dos sons vocálicos, isso é uma inovação. Depois, tempos depois, é que aparece o alfabeto fonético, como a gente conhece hoje, né? Mas o que o Alexander Graham Bell fez foi uma grande contribuição. O que eu quero que você perceba? Que nós estamos vendo é uma parte histórica mesmo, né? O que veio acontecendo a partir do aparecimento de um recurso tecnológico e dessa
contribuição do Alexander Graham Bell, que era fonoaudiólogo. Então olha como a coisa foi avançando, até que pôde chegar a linguística e pôde chegar o que a gente conhece hoje em dia como sendo os estudos de fonética, né? Como nós conhecemos mesmo, né? Como é possível da gente conhecer. Então, pelo que a gente está vendo aqui nessa parte histórica, dá para você perceber que a fonética não foi logo inserida na linguística, porque não existia linguística, e depois que a linguística apareceu, ainda demorou um tempo para que isso acontecesse, para que a fonética fosse, então, assumida, digamos assim, pela linguística. Mas isso é coisa para os próximos vídeos. Eu não vou falar a respeito neste vídeo, tá? Se você tiver gostado, eu peço que você comente, faça perguntas, se tiver ficado com dúvidas, tá? Eu respondo a todas as questões de vocês. Compartilhe os vídeos com seus colegas, para que eles também possam fazer parte desta comunidade. Nós já somos quase 700 inscritos, e quanto mais pessoas tiverem acesso, mais a universidade consegue cumprir um de seus propósitos, que é oferecer a extensão de modo gratuito. Este canal é um projeto de extensão, faz parte das minhas atividades acadêmicas na universidade, então é importante que você ajude a fazer com que ele cresça, ok? Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor, lembre-se de que nada é fixo ou permanente. Saúde e paz para você e até o próximo vídeo.